Olá, gente, bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Kelly Romeira e nesse canal eu falo sobre vários assuntos, só que todo sábado temos curso de inglês e o primeiro vídeo do mês sempre é o que? Once Upon a Time. Então, esse ano de 2021 eu comecei a contar histórias de pessoas reais que estudam inglês e um pouco da sua jornada, fazendo o curso do Mairo ou não, mas sim pelo método do Mairo. E eu comecei lá em janeiro contando a história da Ana Camille. E hoje eu vou contar a história de um comentador muito especial aqui do canal, o Nunes. Mas eu sempre colocava antes de saber que chamavam ele de Nunes, eu botava Francisco nos comentários, porque era o primeiro nome que aparecia. Mas a gente vai chamar ele hoje de Nunes. Vocês podem ver que os comentários do Nunes eram sempre muito pertinentes, muito bem estruturados, e eu pensava, meu Deus, onde está essa pessoa, né? Em que ponto do curso essa pessoa está, porque tu via que ela realmente entendia de métodos de ensino e tudo mais. E agora ele tá lá no grupo do Telegram, o Monsters Club, e eu vou contar pra vocês por que é Monsters Club. Porque o pessoal que criou o grupo lá no início disse que eram os monstrinhos que a Kelly criou com esse canal. Porque eu fico contando e dando dicas e as pessoas vão dando uns pulinhos. E daí ele foi lá pro Monsters Clubs e se dispôs a contar essa história pra gente, dessa jornada que esse ano fechará 3 anos. Então, sem mais enrolação, porque a história é longa, vamos lá! Então, o Nunes tem hoje 38 anos, tá? Ele é de Mossoró, Rio Grande do Norte, porém, hoje ele mora no Pará. Ele fez a sua faculdade de Direito lá em Mossoró e ele me contou um pouquinho da história dele com o inglês desde a infância. E isso é importante para ver o ranço que as pessoas acabam pegando por às vezes começarem por uma forma que não se adaptaram muito. Ele começou com 7, 8 anos fazendo CA, que privilégio, né, gente? É realmente um privilégio porque nós que somos da cidade sabemos o quanto é um custo de um cursinho desse. Era antigamente ainda, né? Então ele fez esses 2 anos de CA, teve que parar e depois o primeiro contato que ele teve foi na segunda série. Então, tipo, ele terminou o CA, né? Porque antes fazia a primeira com 7, a segunda com 8. E ele já começou até na escola, mas ele achava aquilo muito estranho porque era muita questão gramatical da coisa. Chegou na 7ª série, lá ele teve que decorar uns verbos que a professora passou e aquilo já deu um ranço na pessoa gigante. Onde ele me contou que ele não conseguiu memorizar nem 10% e daí ali ele pensou, isso é impossível aprender essa língua. E esse eu acho que foi o primeiro ranço do Nunes com o inglês. Quando o 2º grau chegou, ele realmente desistiu do inglês, falou, isso não é pra mim, não entra na minha cabeça, então eu preciso fazer vestibular, o que eu vou fazer? Espanhol. Todo mundo acha que faz espanhol no vestibular. E ele foi para o espanhol e conseguiu entrar na universidade, ele fez Direito na Universidade do Rio Grande do Norte. Eu coloquei aqui a sigla da universidade porque eu não conheço a universidade, então eu não posso nem dizer o nome, né? Só tá na sigla. E ele passou no vestibular fazendo espanhol. Fazendo Direito, a gente tem muito contato com latim, né? Então ele tentou aprender latim, gente. Eu realmente admiro, porque na época da faculdade, eu até pensei em latim e eu pensei assim, não, mas o latim é uma língua morta, né? Na minha cabeça eu pensei, se vocês discordam, tudo bem. Como? Por que eu vou aprender latim só para saber uns termos em inglês que na verdade a gente acaba decorando na faculdade, né? A gente sabe os termos mais usados em latim e a gente acaba decorando. E daí ele fez isso na faculdade de letras dentro da universidade mesmo, mas ele acabou desistindo. E a segunda tentativa com línguas dele foi fazer francês no Wizard. Mas ele acabou desistindo no final do primeiro semestre. Daí ele resolveu voltar para o inglês, tentou o Skill e também desistiu no primeiro semestre. Isso não é para mim, disse o Nunes. E o que aconteceu? Ele acabou se formando em Direito, nisso aí ele passou num concurso muito bom para o estado do Pará, e depois que ele já tinha entrado nesse concurso, ele veio fazer um mestrado aqui no Rio Grande do Sul, em São Leopoldo, na Unicinos. E aqui aconteceu um fenômeno que eu acho que foi uma virada de chave para ele, e eu até vou ler o relato dele para vocês. Certo dia, um professor proferiu uma palestra em inglês para um pequeno público. Eu imaginava que nem todos entendiam inglês, mas não sabia quem. Em determinados momentos, o professor contou algumas piadas e todos riram, menos eu. Ao final da palestra, muitos estavam comentando como ela tinha sido boa e discutiam as polêmicas que foram levantadas. Não me senti bem naquele dia por não ter entendido nada. E aqui cabe constar
que quando a gente tem um cargo alto, né, que é o caso do Nunes, basicamente as pessoas têm um poder aquisitivo mais alto e elas todas em volta viajam, falam outras línguas e tu se sente um peixe fora d'água. Eu vou dizer que eu frequentei bancos escolares muito bons, tá? Eu fiz PUC aqui no Rio Grande do Sul, eu frequentei escola da Defensoria Pública, então eu sempre frequentei autocentros que as pessoas tudo falavam inglês e eu também me sentia o culto cachorro. É bravo. Eu imaginei assim, ó, eu senti o que ele sentiu aquele dia naquela palestra. E talvez, mas essas coisas são boas pra dar uma empurrada na gente, talvez aquilo tenha sido uma ótima virada de chave pra ele. Uma delas. Vou contar. A segunda experiência, que foi um chutezinho pra ele andar mais um pouco, foi que em 2017, ele e a esposa foram pra Miami, tá? Ela tava grávida e ela tinha um inglês básico. E ele confiando no inglês básico dela e que todo mundo diz que em Miami todo mundo fala espanhol, né? E eles foram. E ele ficou altamente decepcionado com a experiência que eles tiveram lá, em razão da língua, tá? Porque realmente não é todo mundo que fala espanhol, nem todo mundo está disposto a conversar portunhol contigo, tá? Porque ele entendia um pouco, como a maioria dos brasileiros entendem um pouco do espanhol, só que não é a nossa língua, né? Então nem todos estão dispostos a fazer aquela troca entre português e espanhol. O inglês dela não foi suficiente, ela percebeu isso na viagem, e eles passaram por alguns perrengues. Isso é realmente uma realidade, porque eu passei maus lençóis também a minha primeira vez em Miami. Assim, ó, de cara na imigração a gente já passou um perrengue danado, foi assim horrível, tipo o cara quis nos humilhar e na verdade eu nem sei como é que a gente conseguiu passar pelaquela imigração. Na verdade foi uma coisa ali que a gente disse que nos permitiu entrar e a gente já entrou arrasado em razão disso da língua, porque o cara tipo nos mijou lá, porque a gente não falava inglês. Absurdo, mas eu sei bem como é que é isso. Um dia eu conto essa experiência pra vocês. Então, naquela viagem, ele e a esposa fizeram um pacto que eles iriam aprender inglês de verdade juntos. Só que daí eles voltaram e ele começou a pesquisar na internet o que tinha. Ele acabou encontrando o Mairo, mas naquela época ele encontrou uns materiais e o Mairo não sabia bem que tinha um curso. Ele pesquisou o CNA, que era perto da casa dele. Eles chegaram a contratar uma professora particular para dar aula para os dois, mas como no CNA eles resolveram que não dava, porque tipo, não dava para os dois irem juntos, né, na aula em razão do bebê. E em casa o bebê chama toda hora, perde a atenção, não funcionou. Fez mais algumas tentativas sozinho, tentou por música, pegou os 100 verbos mais usados em inglês e ele falou, tu tinha uma ideia que eu não sabia nem o que era o verbo have? Sim, eu tenho essa ideia. Acho que muitos de nós aqui temos essa ideia, né? A galera do The Books on the Table. Daí, em julho de 2018, ele encontra o Mairo na Semana do Inglês. E ele participa da Semana do Inglês e depois daquilo tem a matrícula para o curso 4.0. E ele se matricula. E ele diz que ele saiu do 4.0 com um inglês razoavelmente bom. Daí, logo, o Mairo lança o 5.0 e entrega para os alunos do 4.0 também o curso gratuitamente. Durante o curso 4.0, ele contou uma coisa aqui que eu não sabia, que nas aulas de pronúncia o Mairo dava treino de shadowing, né? Se vocês não sabem o que é shadowing, logo terá um vídeo. E ele achava que estava evoluindo, ele pagou algumas aulas do Talking, né, para conversar. No entanto, ele disse que isso não passou de 2 horas e pouco, somando tudo. E assim ele seguiu estudando, chegou outubro de 2019, ele teve uma oportunidade de ir para Irlanda. Lá mora a irmã dele, que é casada com um irlandês, que não fala português, né? Então, ele ficou lá cerca de 1 mês e ele percebeu que aquelas aulas que ele fez com 4 meses de curso do Mairo, que ele fez as aulas do Talking, não eram suficientes. Por quê? Porque o listen dele não era suficiente. Lembra que eu já falei 200 mil vezes aqui pra vocês que se vocês não entenderem, vocês não falam nada, não adianta vocês falarem 1 milhão de frases, se vocês não entenderem o que a pessoa diz, vocês não conseguem conversar? E é isso que ele tá falando aqui. Daí ele contou que o cunhado dele, quando falava bem devagar, né, e repetia muitas vezes as coisas, daí ele conseguia se comunicar. Só que isso é óbvio que isso a gente fala com a família, porque ninguém na rua vai conversar contigo dessa forma, né? E desde essa experiência, ele começou a investir muito no input dele. E no listen, né? Fazendo algum treino de pronúncia e algum treino solitário de output.
E também, nessa viagem, aconteceu um fenômeno. Lembra que a mulher dele tinha feito um pacto com ele? Pois é, a esposa dele tinha dado uma desistida. E aí, nessa viagem, ela percebeu e ficou admirada do quanto ele conseguia se comunicar com o cunhado, que tinha paciência para falar com ele, né? E também depois disso, ela começou a perceber que ele começou a ler bastante inglês, ela perguntava algumas frases e ele sabia dizer para ela o que que era. Então ela retornou, porque ela tinha dado uma desistida e hoje ela tá na fase da mineração. Então, o exemplo arrasta, né, gente? E outra, né? Eles têm um filho e o filho hoje tá impelindo ela a estudar também, porque ele também quer saber as coisas em inglês. E daí a mãe sempre faz tudo pelo filho, né? Hoje o Nunes tem 10.870 cards no Anki. Ontem ele estava falando lá no grupo que ele estava com 177 revisões diárias. Ou naquele dia ele estava com 177 revisões. É muito, né, gente? Ele tem cerca de 900 horas de mar, fora o que ele fez com boia, tá? Isso é sem legenda, mar de verdade. Piscina não, fora a piscina. Ele também faz a fase 6, ele faz os cards de output do Mairo. E o listen dele quanto a filmes e séries varia bastante, mas podcast, vídeos no YouTube, rádios, telejornais, ele navega tranquilamente. E hoje ele consegue rir das piadas e se emocionar com as cenas. Mas ele não se considera fluente. Essa questão da fluência, ela é muito pessoal, tá? Esses critérios. Claro, existem os critérios objetivos da fluência em si, né? Mas eu consideraria ele fluente. Ele consegue se comunicar com naturalidade, ele consegue entender com uma certa naturalidade. Então, para mim, isso é fluência, né? Só que existem níveis de fluência e também pela função que ele exerce, ele tem muito vocabulário específico, né? Então, dentro desses 10.000 cards, não são coisas do dia a dia, tipo o meu Anki é basicamente coisas do dia a dia, não tem nada de matéria específica, né? O dele tem bastante matéria específica, então ler artigos científicos, né? Assistir palestras direcionadas ao direito, tudo isso exige um grau de fluência um pouco maior. E daí ele até salienta que falar é importante para momentos específicos, uma viagem, fazer amizade quando tu tá no exterior. Mas o que tu precisa aqui no Brasil mesmo? Tu precisa ter fluência na tua leitura, no teu listening, para te poder consumir o conteúdo diário em inglês. E isso faz o teu inglês geral evoluir. E agora, para fechar, eu vou ler as palavras dele, porque ele agradece muito ao Mairo, então eu não quero roubar nenhum trecho. Hoje eu agradeço e defendo o Mairo Vergara, porque ele foi quem destravou o meu inglês. Já tinha passado por tantos fracassos e imaginava ser incapaz de aprender a língua. Hoje eu enxergo a possibilidade de chegar ao nível de ler Shakespeare e James Joyce na língua original, coisa que jamais levaria em consideração há anos atrás. Eu também estudo francês e utilizo o método Vergara, mesmo sem nenhum professor. Ou seja, aprendi a ser autodidata em línguas. Justamente por isso que falo que foi o dinheiro mais bem gasto da minha vida, porque seus ensinamentos não se resumem a aprender inglês, e sim de qualquer outra língua que você queira aprender. Se você é aluno dele, faça todos os módulos, faça todos os exercícios. Não duvide do método, ele realmente funciona mesmo para quem tem 38 anos, como eu tinha quando iniciei o curso. Então eu até falei no início que ele tinha 30 anos, mas ele tinha 30 anos quando ele começou o curso, né? Então já faz quase 3 anos, o Francisco tem quase 41 anos. Então tá, gente, essa foi a história do Francisco, realmente um cara que tá há quase 3 anos, vocês viram que ele conseguiu chegar a um nível super alto. Quem é que aí tá fora do método do Mairo e tá estudando muito mais, que não chega nem perto do nível que ele está? E eu tenho certeza que a próxima experiência dele em inglês, que ele for pro exterior, tanto ele vai conseguir conversar muito, porque ele vai entender muito, né, que ele já entende, e daí ele vai conseguir se comunicar com naturalidade. Sem essas travas que nós temos, sem a trava, tipo, eu tô travada ainda, né? Tô tentando destravar a minha fala, mas eu sei que agora também na minha próxima viagem eu vou estar nesse ponto que eu vou ter mais de 3 anos de curso. E, 3 anos! Gente, quanto tempo vocês ficaram nas escolas tradicionais? Eu tava pensando em fazer 10 anos. E
Ele foi um que comentou em um dos comentários aí de algum dos vídeos aí que 500 horas as coisas já começam a ficar boas. Eu tô com 300 e logo farei um vídeo pra vocês sobre as 300 horas, mas tô louca por essas 500, né? Que já tinha sido uma dica dele. Então eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, se quer participar do Once Upon a Time, acha que tem uma história que pode motivar pessoas, escreva pra mim, deixa no meu e-mail aqui, tá na descrição o e-mail. Assista os demais Once Upon a Time, porque cada pessoa tem a sua história, tem as suas dificuldades da sua jornada, mas o que a gente mostra aqui? Que todos podem. Então tá, deixa o like, se inscreve no canal e até semana que vem. Tchau!